Boa tarde, meus amigos. Continuando nossa reflexão em cima de Colossenses 3, né, onde Paulo menciona sobre características que pertencem à natureza terrena, por exemplo, relacionada à carne, à carnalidade humana, enfim, que são aspectos e características que nos afastam de Deus. Agora, em contraponto, ele nos ensina, nos incentiva a colocar os pensamentos das coisas do alto, em Deus, nos fortalecer no espírito, na santidade. E, enfim, sugiro fortemente ler o capítulo todo, que ajuda a entender bem melhor desse contexto. Né? Mas, continuando, agora nós estávamos falando, né, sobre essa passagem, mas agora falar um pouco sobre exemplos práticos. Exemplos, às vezes, até presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, lembra de filmes e programas que possuem elementos da natureza terrena? Por exemplo, revistas e livros, ou brincadeiras e jogos, enfim. Né? Eu cito outra passagem também de Colossenses 3 que diz assim: continuando, né, aquela mesmo. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então ele menciona, né, características que, por nós pertencemos agora a Cristo, nós devemos abandonar, que essas coisas não agradam a Deus. Então ele menciona, né, que é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, Jesus venceu os demônios, né? Continuando a nossa reflexão, né, falando sobre o poder de Jesus sobre os demônios, citou outra passagem em Marcos 5 que diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eu li, né, o início desse acontecimento, desse evento, no vídeo anterior, né, no início dessa apresentação, né, e agora nós estamos vendo o que aconteceu, né, que aquele homem, infelizmente, passava por uma situação muito triste, né, deplorável, que ele mesmo se fazia mal, né, se cortava, e porque estava sendo atormentado, né, por espíritos malignos, né, e Jesus, né, operou um grande milagre e, enfim, já vai operar um grande milagre de livramento na vida dele. Nós estamos vendo o que se segue, né, nessa narrativa. Então, continuando, o capítulo, né, diz assim: Ele deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se, precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então aqui, né, nós podemos ver a libertação desse homem, né, que agora ele estava em perfeito juízo, sentado lá com Jesus, e antes ele estava numa situação quase que incontrolável, entende? E a despeito, né, desse livramento de Jesus, parece que as pessoas, né, que viram isso ficaram com medo, né, ficaram impressionadas com esse fato. Então vamos continuar a leitura, que diz assim: Pois que tinham visto, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Então, né, interessante que as pessoas, né, ficaram com medo, né, e preferiram, né, que Jesus fosse embora, mas um homem reconhecendo a Jesus Cristo e o que ele fez por ele, queria seguir Jesus. Então isso foi bem bonito, teve uma mudança, né, de vida, de postura total. Então, continuando, Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele.
todos ficaram admirados. Então, que bonito, né? Essa narrativa, né? O que Jesus fez por ele. Nós lemos Marcos 5, do 13 ao 20, e a importância, né, que Jesus deu, né, que esse homem testemunhasse do feito de Jesus, tanto na sua família, e ele continuou anunciando na cidade, em Decápolis. Então, isso foi uma libertação, né, que Jesus operou, né, na vida desse homem que estava sendo atormentado por espíritos imundos, espíritos malignos. Então, para concluir, né, Jesus é o único que pode derrotar completamente os ataques do inimigo, demônios. E por isso, viva cada dia com ele. Alguém gostaria de acrescentar mais algo? Pode deixar a pergunta, né, caso alguém queira deixar algum comentário nesse vídeo. Né? E também digo, cuidado com o que você assiste, lê e ouve. Né? Que nem a gente comentou, infelizmente, muitas coisas, né, são usadas, né, pelo maligno para nos fortalecer na nossa natureza terrena, sabe? Na nossa carnalidade. Isso que eu estou mencionando. Né? Analise bem segundo a palavra e vigie. Procure preencher o seu tempo, sua mente, a sua vida com o que agrada a Deus. E não dê nenhuma chance para Satanás. Ao invés de deixar Satanás, digamos assim, encher a nossa carne, que nós possamos deixar o Espírito nos encher das coisas do Espírito, entende? De santidade, do fruto do Espírito, entende? E assim enfraquecer a carne, que nem fala em Gálatas 5. Os frutos do Espírito e as obras da carne, que um milita contra o outro. E é isso, meus amigos. Deixo para terminar nessa passagem de 1 João 2,14 que diz: Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém. Espero que tenham gostado dessa reflexão, tá? Fiquem com Deus. E deixo esse versículo de João 17:17. A tua palavra é verdade, que é a nossa referência. Que Jesus nos deixou, que a palavra de Deus é a verdade, nos ensina, nos orienta. Então é isso. Valeu, tchau, tchau.